Ângela, este fenómeno meteorológico que havia perdido força, uma semana depois recupera e já está a causar grandes estragos na região sul, como estivemos aqui a falar com Tomás Júnior, e deu este rescaldo. E a província de Sofala também já sente efeitos desta tempestade. Pois é, e falando em Sofala, o repórter Jorge Batalhão já está posicionado para, via telefónica, trazer o rescaldo do que está a acontecer nesse ponto do país. Boa noite, Jorge Batalhão. Boa noite, Ângela. Boa noite, Isabel. Eu respondo a partir da cidade da Beira. Também quero, nesta altura, saudar aquele que está a acompanhar o Fala Moçambique. O nível da província de Sofala, por falarmos da tempestade tropical, ainda ontem as autoridades deram conta de que a tempestade iria afetar cerca de 139 mil pessoas, sendo que 16 mil nas regiões costeiras, isto é, nos distritos de Machanga, Buzi e Chibabava. Esperava-se também que tivéssemos sentido uma parte da cidade da Beira o impacto portanto, deste fenómeno. Mas o que aconteceu é que foi uma situação totalmente diferente. Notamos, ao nível da cidade da Beira, que a preocupação, como se podíamos ver em outros tempos, falo quando do Idai e depois outros fenómenos naturais, em que as pessoas tiveram alguma experiência de como podem se precaver desta situação. Desta vez não ocorreu, porque as informações eram muito bem difundidas e a comunidade esteve calma e a acompanhar tudo quanto era partilhado pelas autoridades competentes. Ora, no período da tarde, ou seja, por volta das 17 horas, 18 horas, começou-se a sentir aqui na capital provincial de Sofala os ventos com alguma intensidade, o que isto também chegou a provocar ondas do mar e, na sequência, as águas do mar invadiram parte continental, principalmente na zona da Baixa. Alguns edifícios emblemáticos, algumas vias de acesso ficaram alagadas. A zona da Praia Nova, onde vivem cerca de 2 mil pessoas que vivem em condições precárias, também viram as suas casas inundadas com água do mar, que invadiu a parte continental, mas que esta situação, depois das 22 horas, melhorou bastante. A preocupação nesta altura, aliás, ao longo da manhã de hoje, pelo que ficamos a saber junto do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, tem que ver com o distrito de Machanga, que até por volta das 12, 13 horas não havia uma comunicação para que as autoridades tivessem informação em relação ao que aconteceu naquele ponto da província de Sofala. Em relação ao distrito do Buzi, os estragos não foram tantos, pois embora alguma parte do distrito ficou sem corrente elétrica. Esperava-se que também o fenómeno afetasse o distrito de Chibabava, não chegou a acontecer. Os estragos, até esta altura, relatam-se a partir do distrito de Machanga, onde até às 13 horas não havia uma comunicação possível, mas depois as informações começaram a aparecer a conta-gotas, os dados preliminares a mostrar que houve perca de culturas, algumas casas destruíram-se de forma parcial, portanto não há corrente elétrica, a comunicação também é deficiente e até esta altura também não há número real das pessoas que sofreram em função disto. O INGD, as autoridades governamentais da província de Sofala, ainda no período da tarde desta terça-feira, começaram a deslocar algumas equipes para aquele ponto da província de Sofala, no sentido de poderem fazer o levantamento da situação e também assistir as comunidades afetadas. Deixa-me dizer que ainda ontem o Instituto Nacional de Gestão de Desastres fazia menção de que havia problema, havia um déficit em alimentos, que era efetivamente para apoiar as pessoas afetadas, caso a situação levasse mais tempo, mas hoje, pelo menos ao que ficamos a saber, é que a nível central o INGD já começa a receber apoios, que é efetivamente para apoiar as comunidades afetadas. Portanto, essas são as informações possíveis que podemos avançar a partir da província de Sofala. Esperamos nós que amanhã tenhamos outras informações bastante em relação ao que terá ocorrido no distrito de Machanga, neste ponto da província de Sofala. Obrigada, Jorge Batalhão, por este rescaldo da passagem do ciclone, desta tempestade tropical Filipe, em Sofala de Leite. É verdade, e Sofala já tinha registrado algumas tempestades e já tinham isto como exemplo
que mesmo o batalhão trouxe aqui como uma forma de terem aprendido e com uma rápida resolução as autoridades também puderam fazer-se aos locais e também dar uma forma de dizer que tiveram uma palestra antes, mas com esta tempestade acabaram ficando mais acautelados. E Jorge Batalhão poderá também entrar aqui no Fala Moçambique a qualquer momento, caso haja necessidade de trazer mais informação sobre a passagem do Filipe pela Sofala.